Bom, nós já vimos algumas coisas que influem na eficiência da quilha. Vamos ver mais uma aqui. É a forma do término da quilha, certo? É a forma do término da quilha. Tanto lateralmente quanto na parte de baixo. Quanto aqui nessa forma lateral, quanto aqui no fim, no pé da quilha. Essa forma aqui. Isso aqui é a vista de frente da quilha e esse aqui é o término da quilha. Então nós temos 4 tipos de quilha aí. Nós temos essa totalmente retangular, né? Ela pode ser inclinadinha se tiver o subtriângulo, né? E aqui retinha, tudo bem, é o normal. E o término, o final dela, a última seção dela é plana, não é arredondada. Então o que acontece? Esse formato, tanto lateral quanto do final da quilha, da parte de baixo da quilha, ser reto ou ser abaulado, né, o abaulado aqui em volta, introduz alguma coisinha diferente aí na quilha. Nessa quilha aqui, porque, deixa eu mostrar uma coisinha aqui, peraí, só um minuto. Aqui. Muito bem. Você vê o seguinte, que essa linha de vórtex aqui, ela fica um pouco afastada, né, da extremidade da quilha, da asa da quilha, tudo é a mesma coisa. Então, se a minha forma, aquela forma transversal, lateral, e o final da quilha aqui embaixo, ela influi nesse afastamento aqui. É exatamente isso que nós vamos ver. Olha só, se isso aqui sobe muito, na realidade, para efeito da fórmula, né, a área efetiva, para a razão aparente, né, seria o calado da quilha, seria esse aqui. Se ela sobe, diminui, a razão de aspecto muda para menos. E aumenta, quanto mais para baixo eu tiver essa linha de vórtex, né, mais eficiente será a nossa quilha, tá certo? Então vamos voltar lá para onde a gente estava, analisando a forma. Você vê que se a quilha tem esse aspecto assim retangular e o fundo é plano, a diferença do vão da quilha, né, do calado efetivo da quilha, seria que foi na razão de aspecto, no aspecto reio. Você vê que aqui, ela sendo desse jeito, ela tem uma variação para menos no aspecto ratio de menos 0,04. Tá certo? Se ela for nos bordos arredondados e ainda por cima for arredondado no fundo, olha para onde vai. Menos, quer dizer, aquele espaço entre os vórtices diminuirão, ou melhor, a razão de aspecto da quilha ficará menor 0,20, né? Muito maior do que essa aqui. Então, você já vê que de cara o nosso interesse é aumentar aquele valor, o ΔR tem que ser o menor possível. Então, olha só, já aqui já tem uma diferença muito grande. Menos 0,04 e aqui menos 0,20. E qual é a diferença? Essa aqui é retangular, tudo planinha no fundo, e aqui é arredondado, e com essa parte aqui, né, é arredondada e chegando arredondada aqui atrás. Se a mesma quilha, porém sem esse arredondado aqui, ela plana,
mais o fundo arredondado, essa variação vai ser de menos 0,18, muito pouquinho em relação a essa e demais em relação a essa aqui. Essa aqui continua sendo a melhor delas três. Se você analisar uma outra quilha, não reta e não redonda, assim, ó, uma ponta em V, com a frente e os fundos aqui arredondado, você vai ver que nós vamos para menos 0,19. Então, dentro desses quatro tipos, a melhor é a mais simples. Fundo plano, posição, área lateral retangular, né? A forma lateral retangular. No entanto, teve uma outra mais na frente, um tempo, né? Teve uma outra experiência seguinte. Eles fizeram essa forma aqui mais retangular. Aí você tem uma fórmula em V aqui embaixo, uma forma retangular aqui. Então, você tem que ter uma variação daqui para cá, tá certo? Aí você dá uma arredondada aqui. Foi arredondada aqui, essa parte aqui. Mas só um trechozinho inicial. Só um trecho inicial. Certo? Então, o que vai acontecer? Ela se mostrou um pouco melhor. Então, seria ligeiramente arredondada aqui, para ver a transição de reta assim, de quadrangular como a primeira, para em V aqui embaixo. Tá certo? Essa forma aqui, para mim, eu estou falando não do ponto de vista do autor, mas para mim, ela tem uns probleminhas aqui, vamos dizer assim, estruturalmente, porque o barco é lógico que nem o carro não é para bater em nada, mas tanto o carro quanto o barco não são para bater em nada, no entanto bate, né? E é um lugar que a gente não vê as coisas, tá certo? E às vezes a gente vai no local que é um pouquinho mais pro raso, etc. E de repente a gente encosta aquilo no fundo. Esse aqui introduz estruturalmente uma certa fragilidade nesse ponto aqui, né? Eu pessoalmente, né, eu sempre optaria por essa forma aqui. Essa primeira aqui, né? Mas cada um pode pensar da maneira que achar melhor, tá certo? Mas isso aqui me mostra uma certa fragilidade. Tá certo? Bom, vamos ver uma outra coisa interessante. Acontece mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui. Quando é arredondado, o vórtex, ele dá uma caída para cá, ó. Diminuindo a razão de aspecto. Aspect ratio. E quando você tem um bulbo, também acontece isso aqui. Certo? Também acontece isso aí. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então em bulbos
quilhas com bulbo. Deixa eu ver aqui. Pá, aqui. Quilhas com bulbo. Aqui nós temos a Finkill, que é a quilha sem bulbo, né? Ela é retinha embaixo, tá vendo aqui? Né? E aqui é redondinha porque os aerofóis tem que ser, os aerofóis não, os fóios, né? Hidrofóios tem que ser arredondados para que haja aquela entrada de água na quilha. Existe a transição de plana para tudo bem, não tem problema nenhum. E temos os diversos tipos de bulbos, mais ou menos, existe uma certa, outros bulbos mais ou menos diferentes desses, mas que acabam sendo mais ou menos como esses aí. E foi feita uma experiência em medidas feitas com esse tipo de bulbo e mostrou que o melhor é a quilha em T. E essa aqui também é a mesma eficiência assim, de quilha ou em T ou em L. Ah, mas quando eu uso uma e quando eu uso outra? Pois é, a quilha, ela tem que atender a duas coisas. Uma, produzir a força lateral contrária à força lateral da vela que leva ela na direção do vento. Porque quando a vela ataca o vento, surge aquela força, que atuando na vela. Uma parte dessa força é dirigida para empurrar o barco para frente. E a outra parte é para levar o vento, levar o barco na direção do vento. Né? A força que atua na vela, ela tem as suas componentes, né? Uma para frente, que empurra o barco para frente, outra que empurra o barco na direção do vento, e tem uma para trás também, né? Dependendo da projeção que você faz, ela é uma força em 3D, né? Ela tem um X, tem um Y, tem um Z, a direção está compreendida esses três eixos, e você tem uma projeção nesses eixos, né? Para levar o barco para frente, para levar o barco para o lado e para levar o barco para trás. É uma força que faz tudo, os três ao mesmo tempo, porque é tridimensional essa força. E a quilha, ela vem, apesar de gerar uma força tridimensional também, porque também ela é uma vela dentro d'água, a asa de avião, como a vela é também, ela é tridimensional. Se você botar nos três eixos, tem as mesmas forças, né? Tem para baixo, tem para baixo ou para cima, depende da atuação, né, da força. Que a gente não leva nem em conta isso aí, a gente não estuda isso. Mas tem a favor da direção do vento ou contra, que é o drag, e transversalmente, que é para contrabalançar aquela força transversal da vela também, que leva na direção do vento. Tá certo? Então a quilha tem esse objetivo: não deixar o barco andar muito na direção do vento, para equilibrar essa força da vela, que joga, a componente que joga ela na direção do vento. Então a quilha gera uma força lateral contrária, igual, e uma para trás, infelizmente. Podia ser para frente, seria ótimo, maravilhoso, né? Mas não é para trás, assim como a vela tem a sua componente para trás também, tem para frente. Então,
O que acontece? Ela atende a esse objetivo. Porém, ela atende um outro objetivo, que é resistir ao momento de inclinação do barco produzida pela força na vela. E para isso ela tem que ser pesada. Para isso ela tem que ser pesada. Tá certo? Então, o que pode acontecer? Normalmente a gente usa o quê? Usa essa parte aqui feita de chumbo ou de aço, dependendo do tamanho da quilha, mas o aço é difícil, eu vejo mais de chumbo. Esse barco desse livro, ele utiliza a parte vertical em aço e um bulbo. Por quê? Porque nós temos que usar um perfil para a quilha. E existem perfis bons e perfis ruins. Se você, com o seu perfil, né, você projeta a sua quilha direitinho dentro desses padrões que a gente está vendo aí, e chega no fim não consegue botar todo o peso da quilha, você tem que aumentar a quilha, por exemplo, o tamanho da quilha para que ela possa transportar o lastro necessário para equilibrar a força da vela, você vai acontecer o quê? Você vai estar levando uma área, você vai ter que aumentar a quilha, comprimento, normalmente o calado fica meio limitado, então você vai ter que aumentar a largura da quilha. Não tem problema, você pode aumentar, mas o problema é que você está aumentando a área molhada, logo aumentando a força de atrito, né? Para que você possa, com o seu novo perfil, carregar o peso dentro da quilha. Então, qual é a coisa mais otimizada possível? É você fazer a sua quilha com, teoricamente, dentro daquelas características que a gente tem visto aí, sweep back angle, o aspect ratio, né? O tape ratio, né? Então, se não der e você não quer aumentar a quilha para ficar com mais área molhada, você coloca um lastro, coloca o bulbo lá dentro, com ela, nela, né? Você coloca o bulbo nela. Porque você vai estar otimizando a sua quilha para uma quilha ótima para produzir a força lateral que você precisa, não precisa botar ela demais, né? Eventualmente para caber dentro todo o peso que você precisa para equilibrar a força lá de cima da vela, né? Você vai ficar com ela enxuta e vai botar o peso que está faltando, que ela não consegue levar dentro totalmente, você vai botar o resto na ponta. Ou então põe tudo na ponta, dependendo da quilha. Porque se você põe na ponta, mais estável ela fica, porque o centro de gravidade vai descer mais ainda, né? Porque a estabilidade é a função direta da posição do centro de gravidade do barco. Se você coloca um peso aqui embaixo, o centro de gravidade vai descer, ele vai ficar mais estável, não tem a menor dúvida disso. Tá certo? Então, a tendência seria essa hoje, fazer uma quilha enxuta, necessária somente para estabelecer uma força contrária à força lateral da vela. Você vai encher ela de aço ou de chumbo, não tem problema nenhum, você pode fazer ela toda de chumbo, mas aí tem o problema da quilha, aí você vai ter que tem que analisar a parte estrutural da quilha. Você vai ter um bruta-peso aqui, né? Então ela tem que ser forte o suficiente para resistir esse peso aqui, né?
Isso aí a gente vai ter que calcular e ver. Ele adotou o uso de chapas de aço aqui, dentro da quilha, e a de chumbo aqui. O aço é 8 toneladas por metro cúbico. O chumbo é 11 e pouco toneladas, né? Então, você pode fazer a quilha de aço, como ele fez, e colocar o chumbo aqui, porque o aço estruturalmente vai ficar tranquilo. Um bruto perfil de aço aqui dentro, um pouco menos, diferença de 3 toneladas por metro cúbico, é bastante coisa, porém, em termos de resistência material, o aço é muito mais do que o chumbo. E você põe o resto que faltou aqui embaixo. Mas quando é que eu uso esse aqui e quando eu uso esse aqui? Você pode usar qualquer um dos dois. Agora tem o seguinte. Você tem que colocar o seu centro de gravidade debaixo do centro de impulso. Tá certo? Você tem que botar o seu centro de gravidade debaixo do centro de impulso. Normalmente, a gente tem que ir estudando dentro daquela espiral de projeto. Vai lá, calcula, vê como é que ficou, pá. Você tem que mexer o mastro, porque a posição da quilha é a função exclusiva do centro de gravidade da área vélica. Vou repetir. O centro de gravidade da quilha tem uma relação com o centro de gravidade da vela. Tá certo? E que nós vamos ver essa relação. Então, muitas vezes, você não consegue colocar o mastro, por uma questão talvez até às vezes de arranjo interno, numa posição em que o bulbo possa ficar como T. Pode ser que eu tenha que jogar o bulbo ou mais para frente ou mais para trás para que o centro de gravidade de peso, né, do barco fique na mesma linha do centro de empuxo, que é a função da forma do casco. Então, muitas vezes, o que acontece? Possivelmente, você chegou a um ponto em que teve que fixar essa quilha numa determinada posição, porque você teve que fixar o mastro numa outra determinada posição lá em cima. Mas como você tem que levar o lastro na quilha, a posição da quilha nessa situação não atende ao centro de gravidade do barco ficar embaixo do centro de impulso. Então você vai fazer essa correção colocando o bulbo um pouquinho mais para frente e mais para trás. Então eu diria quase que com certeza que quando você adota isso aqui é porque você teve necessidade de fazer uma correção no centro de gravidade total do barco às custas do bulbo, colocando ele mais para trás. Não sei se dá para ser claro, mas com o tempo vocês vão ficar mais... Para quem não conseguiu pegar a minha explicação, vocês com o tempo acabarão entendendo isso na hora que você for passar lá para a parte prática, quando vocês botarem a mão na massa. Tá certo? Então, para quem for botar, porque quem não for botar, o importante é saber desses problemas. Qual é a consequência ruim de botar o peso todo aqui para trás? É porque você fica com uma parte em balança aqui muito grande. Essa aqui é menor, possivelmente. Ela pode ser aparentemente assim aqui, tá certo? Mas ela poderia ser um pouco mais grossinha por aqui e tal, e diminuir um pouco para cá. Você tem recurso para fazer isso, né? Então, essa posição do bulbo em relação à quilha tem muito a ver
com o centro de gravidade do casco, aonde ele tem que ficar. E aonde ele tem que ficar é embaixo do empuxo, na mesma linha do centro de empuxo. Em cima ou embaixo, depende do lastro, do peso do bulbo e da quilha. Normalmente é em cima do centro de empuxo. Apesar de que o lastro de um barco é 40% do deslocamento do barco. Você pode imaginar, quando você vê o deslocamento do barco, você pode ver que a quilha, o lastro que eles chamam, normalmente é 40% desse valor aí. Tá certo? Em médio. Não quer dizer que todos sejam exatamente 40. É 30 e pouco, 40 e pouco. Depende do barco. Bom, então, esses dois tipos de quilha, o T e L, ganhou desse aqui, ó, integrado, que eles chamam de integrado, né? Muito bem. Vamos agora, então, dar uma olhada nos perfis da nossa quilha e leme também, mesma coisa. Esse é um perfil genérico, não é do tipo que nós usamos, porque a corda média do nosso perfil, ela é reta, não é curva assim desse jeito. Esse é um perfil, né, genérico. O nosso é um caso particular desse, porque a corda média, ou a mean line, ou a linha média, é reta. É reta. Então aqui tem alguns parâmetros geométricos, né? Vamos ver aqui, começando aqui por cima. Comprimento da corda, ou comprimento da seção, do perfil, né? É o C. Ele vai lá da ponta extrema do bordo de ataque até a ponta extrema do bordo de fuga. O C. T é a espessura de cada ponto do perfil. Ela é perpendicular à linha média. As nossas seções são todas perpendiculares à linha média. Essa aqui também é perpendicular à linha média. Todas elas são. Todos os perfis são. A seção característica, a ordenada característica é sempre perpendicular à linha média. Nós temos a espessura, né, que é a largura do foil. No caso, a largura em cada seção do foil. E o nose radius, que é o raio do bordo de ataque, né? Normalmente é um círculo, que fica aqui na extremidade do bordo de ataque. E daqui parte o resto do perfil, certo? Um dos parâmetros interessantes que caracteriza bem o perfil é a razão de espessura. Espessura máxima dividido pelo comprimento do perfil. Você vê que as espessuras de cada seção, elas variam em função da distância delas ao bordo de ataque. Tá certo? E vai ter uma delas que vai ser maior que as outras, mais larga, né? Uma seção do perfil será mais larga que as demais. Tá certo? Eu vou colocar agora as seções, os perfis, né, que nós mais usamos em projeto de quilha e leme. São três perfis NACA.
o de 4 dígitos, 0010, o da série 60, mais especificamente, a série 60 tem vários perfis. Dois deles a gente usa, o 63 e o 65, 010. Então, vamos ver como é que é isso aqui. Mas antes eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. O que é isso? É a percentagem da corda que fornece a espessura. Tá certo? Isso aqui é 1,237% do comprimento do perfil. Na posição 0,75 do perfil. Nesse caso, o perfil é dividido em 100 seções. Em 100 seções. Você vai pegar o comprimento do perfil e dividir por 100. Então, isso aqui vai ser 0,75% do comprimento total a partir do borde ataque. E a espessura vai ser 1,237% do comprimento da corda. A gente pode dar uma olhada rápida aqui e a gente vê que a maior espessura está a 30% do comprimento total da corda, a partir do borde ataque. Então, esse perfil de 4 dígitos, ele tem sua maior espessura a 30% do comprimento do perfil a partir do borde ataque. E o valor dele é 5% do comprimento da corda. Já esse 6310 já tem a maior espessura a 35%. E o 6510 vai ter a 40%. Bem, como alguém pode ter alguma dúvida de como fazer as seções da quilha, eu fiz essas mal traçadas linhas aí para mostrar direitinho como é que é isso. Bom, vamos lá. Você tem um contorno da quilha, você descobriu o C1, descobriu o C2, você tem o seu H, estipulado aí pelas condições que você vai navegar. Então você tem o formato da quilha. Então você tem o seu H. Em cada seção da quilha, né, você vai ter que fazer o desenho da seção para você poder fazer o molde da quilha, tá certo? Muito bem. O que eu fiz aqui, aí depende do comprimento da quilha, pode ser mais, não tem importância, não tem problema. Eu, no caso, eu dividi 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? E cada divisão entre as partes gera um perfil desse aqui, né? Você pode depois recortar, nós vamos desenhar o perfil e depois você pode recortar esse perfil, botar ele separado, fundir a quilha ou fazer uma de fibra de vidro e colocar coisas dentro depois. Isso aí
o processo de fabricação que vai dizer como vai ser a construção. Mas a forma dela vai ser definida por essas seções colocadas aqui, ó, embaixo do cacho, a C3, a C4, C5, C6 e a C2. E a C1 aqui embaixo. No caso aqui seria uma seção reta aqui. Eu dividi em 5 partes iguais. Pode ser diferente também, não tem problema nenhum, não precisa ser igualmente espaçada não, porque o que vai dar a forma do perfil, uma vez que você define um corte aqui na quilha, vai ser esse C, o comprimento total da seção, que é esse C aqui, ó. Que é esse C aqui. Então, com esse C, o que você vai pegar? Eu botei aqui um eixo Y e um eixo X nesse nosso C aí. Botei, você pega um papelzinho lá, traça uma retinha com comprimento real ou não, do C, não sei o que você vai fazer, mas se for o barco, vai botar o comprimento real. Vai desenhar o perfil real. Então, você vai vir aqui, mede, coloca aqui, traça uma reta. Esse é o eixo X, o Y é 90 graus, aqui na pontinha, o início do C. Muito bem. Essa aqui, eu não vou dizer para a gente dividir a seção em 100 partes, mas pode ser, se você quiser dividir em 100, pode dividir. Então, essa seção aqui, x é igual a 10% do comprimento da corda, você pega aqui, ó, 10. Isso aqui, ó, as seções que eu escolhi foram essas: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos ver aqui. Pronto. Então, essa aqui, você entra lá na tabela para x igual a 10, vai no perfil que você está usando, eu botei um exemplo aqui do 65010, e pega o valor de y. Y para x igual a 10, no perfil NACA 65010. Você pode olhar lá, vamos até olhar, vamos ver aqui, 10, 65010, y é 3,04% da corda, né? Para a seção x igual a 10% da corda, na seção 65010, y é igual a 3,040% da corda, o tamanho de y. Vamos lá ver o que é isso. Está aqui, ó. Y, na seção 10, x igual a 10% da corda, é igual a 3,04, que é a mesma coisa 3,040, vezes por cento, né? Ou vezes a corda sobre 100. Então, fica 3,04% vezes C. Tá certo? Ou aqui é a mesma coisa, 3,040 vezes C sobre 100 é a mesma coisa. E aí, o que você vai achar? O seu Y. E quem é Y? É essa partezinha aqui, ó, daqui para cá. É só a metade da espessura da seção x igual a 10%. Essa aqui, para o lado de cá, é igual. Só que tem um detalhezinho. Se você for procurar estudar os perfis NACA, eles chamam esse tamanhozinho aqui, para essa seção de 10% do comprimento da corda, do perfil, do comprimento do perfil, de menos y para x igual a 10%. Porque aqui nós estamos fazendo o eixo aqui, tá vendo aqui? Para cima é positivo, mas para baixo é negativo. Então, se você olhar um perfil Y10, que é essa seção aqui, 10% da corda, porque essas medidas todas é referente aqui à ponta, ó. Daqui para cá tem 10% da corda. Daqui para cá tem 20% da corda de C, né, o valor C, comprimento do perfil.
daqui para cá tem 30% do comprimento do perfil, daqui para cá tem 40% e vai assim por diante, né? Então, é assim, se eu fosse, você pode encontrar nos livros aí de perfis esse valor aqui como menos 3,04 vezes C sobre 100. Né? Mas não precisa, o que interessa, você achou isso aqui, você pega igual e põe para baixo, acabou. Perfil assimétrico em relação a essa linha aqui, então não tem problema, basta achar o de cima e repassar o comprimento por de baixo. Muito bem, então aqui eu botei aqui x 10% de C, x igual a 20% de C, daqui para cá, ó. X igual a 30% de C, aí eu pego C, multiplico por 30, divido por 100, é esse comprimento aqui. Tá certo? Muito bem. E eu fiz aqui, tanto para o perfil 65010 como para o perfil 63010, os valores de y para 10, y para 20, y para 30, e daqui para frente é repetir isso aqui. Então nós já vimos lá, ó, que 10 é 3,04 vezes C sobre 100. Aqui, vamos ver para 20, é 4,143 vezes C sobre 100. Vamos dar uma olhada lá. Aqui, nós estamos onde? 20, né? Está aqui. Perfil 65010 para 20, o valor de Y é 4,143% de C. Tá certo? Então, é exatamente isso que está aqui, ó. 4,143% de C. Ou é a mesma coisa que 4,143 vezes C sobre 100. Se você for olhar lá, ó, deu uma checada lá. Vamos ver aqui isso aqui também, só para fixar um pouco. Eu estou fazendo isso porque tem pessoas que não estão acostumadas. Essas aulinhas aqui é para todo mundo. Não é para engenheiro, não é para o cara que sabe menos, não é para todo mundo. Até para o cara que sabe muito menos. Né? Porque, na realidade, as coisas não são difíceis, são tranquilas. Principalmente quando você tem o free chip. O free chip calcula tudo. Ele não vai calcular esse desenho, não vai. Aliás, eu nem sei se não vai, eu tenho que ver direitinho se não vai. Mas eu acho que não faz esse desenho não, mas eu vou ver. Eu sempre faço na mão esse desenho aqui. Vamos lá, vamos conferir. Y para x igual a 30%, ó, x igual a 20, x igual a 30. Essa seção aqui, ó. É essa parte aqui que eu vou calcular. Y para x igual a 30%, ó. X igual a 30% é esse ponto aqui. Então, esse valor aqui é y para x igual a 30. É igual a 4,76. Tá vendo aí? É de colocar ponto porque é sistema inglês. É 4,76. Vamos dar uma olhadinha lá. Tá aqui. Y para x igual a 30% é 4,76, o valor que nós vimos lá, vezes C sobre 100. Beleza? E aqui eu fiz um exemplo aqui para 63010 só para confirmar. Então, nós estamos desenhando, por exemplo, a seção C3. A mesma coisa você vai fazer para C4, você vai achar perfis diferentes. Né? Você vai achar perfis diferentes, porque esse C aqui é diferente, a não ser que você tenha não tenha o subtriângulo. Se você não tem o subtriângulo e essa aqui é vertical, o que vai acontecer? Todos os seis vão ser iguais. Todos os seis vão ser iguais. Tá certo? Muito bem, gente. Vamos passar para frente, né? Bem, então só fica faltando o quê? O início, né, o raio, né, do bode de ataque, ele chama de nose radius, e o término, né, o final do perfil, como é que vamos fazer, né? Muito bem. Nós temos aqui
três curvinhas, né, que mostra a relação entre a razão de espessura máxima, que é T máximo dividido pelo comprimento do perfil. A gente tem que ver o T máximo, em cada série é numa determinada posição. Na 65010, é só olhar aqui na tabela, ela fica na x igual a 40% de C, fica 0,4 do comprimento do perfil, né? Então, você vai, para saber o raio, você vai entrar aqui com o valor do seu perfil, dessa razão e porcentagem, você vai entrar aqui nesse eixo, vai subir na sua curva. Se for assim, a série 6, você vai vir aqui para essa curva do meio. Se for para aquela de 4 dígitos, você vai vir para cá. Ou seja, a série de 6 dígitos, a série de 60, né? 63, 64, 65, é essa curva aqui. Ela é que determina o raio do borde de ataque. Essa série, esses dois perfis dessa série 63010 e 65010, que é que nós estamos vendo, ela serve para quilha. Porque são perfis que trabalham a pequeno ângulo de ataque, né? Vamos lembrar, o ângulo de ataque é o ângulo que o perfil faz com fluxo, né? E o leeway angle, que é o ângulo de deriva da quilha, ele é bem pequeno, entre 2 e 5 graus, por aí. Então a gente usa a série 6, porque ela trabalha, ela dá um rendimento maior do que a série de 4 dígitos, que é a primeira coluna de Y lá, naquela tabela anterior que a gente estava vendo. No entanto, o Leme ele trabalha grande ângulos de ataque, né? Você vira o Leme lá e tal, manda a brasa, joga para lá. Então o perfil do Leme, ele tem que ser um perfil que se adapta mais a um ângulo de ataque maior. Ele desenvolve um lift para um ângulo de ataque maior. Então, o Leme, nós vamos fazer com a série de 4 dígitos, é a primeira coluna de Y. Todo procedimento para desenho é a mesma coisa. Você vai lá no Y, faz aquele negócio todo que a gente fez aí para a série 63010 e 65010, tá certo? É a mesma coisa. Só que em vez dos valores de 63010 e 65010, você vai usar lá para o valor da série de 4 dígitos, que é 0,010. Beleza? Então, essa curva do meio a gente usa para os perfis da quilha, para saber o raio do borde de ataque. E aqui, para o Leme, a gente usa essa linha superior para a série de 4 dígitos, 0010, porque é a que a gente vai usar para fazer o Leme. São perfis que se adaptam mais a grandes ângulos de ataque. Tá certo? Então, você diz assim, eu vou fazer aqui um lemezinho. Aí faz um Leme. Não está sabendo de nada. O seu Leme arrebentou, estragou, você tem que fazer um novo, não sei o que e tal. Aí você vai entregar lá o material pro cara e tal. Aí o cara vai fazer um troço qualquer lá. E o seu barco, porra, depois que eu fiz esse negócio aqui, o barco tá diferente. Claro que tá diferente, né? Porque você estava acostumado a ter um perfil bom. Agora não tem mais. Se é que o fabricante fez um perfil bom, a gente não sabe, né? A não ser que a gente meça. E aí está outra vantagem. Você pode, na hora de comprar um barco, veja lá, você pega uma seçãozinha, mede o comprimento, vê a espessura e vê se ele está dentro dessas séries aí. Se for aqui, ele é na série
60, né? E se for leme, na de 4 dígitos. Você vê lá, você tem a tabelinha aí, você vê, pô, aí você vai falar assim, não, amigo, já que você vai fazer o novo, eu vou desenhar o leme para você, eu vou desenhar se você está com problema na quilha, eu espero que você nunca tenha, né? Então você vai lá e faz o desenho e entrega para ele. Faz aí 4, 5 sessões, manda ele fazer a forma e pronto. Né? E fique junto, né? Sempre. Fique junto sempre. Então, isso é um dado importante. Você fala assim, você não sabe nada, você comprou o barco agora, né? Rapaz, como é que tá minha quilha, como é que tá meu leme, não sei o quê. Aí você tem um barco, tem 3 barcos para ver. Aí você vai, olha um, olha outro, olha outro. Aí você vai lá num deles, a quilha está bem feita, de acordo com essa série aí, ou um pouquinho diferente, mais pouco. Você vai ver o leme está mais dentro dessa série 004 aí, de 4 dígitos. E aí você já tem um ponto grande, porque se a sua quilha está bem feita, se o seu leme está bem feito, outras coisas possivelmente estarão bem feitas. Porque o cara que fez o barco, projetou o barco, ele está consciente de algumas coisas, pelo menos, que tem que ser feita como tem que ser feita. Né? Então, é isso. Você diz assim, mas o meu leme é pequeno, se for um catamarãzinho, não sei o quê. Não tem questão de ser pequeno, tem que ser questão de ser o melhor, mais bem feito, de acordo com a técnica. Porque não sei o que, esse perfil não é assim, porque o perfil que eu conheço, a espessura máxima tem que estar em 20%, 25%. Sim, você tirou isso da onde? Não, isso é fato conhecido. Não é fato conhecido. Fato conhecido é esse que eu estou mostrando aqui, que é pesquisado em tanque de prova. Esse livro é um livro seguido, com certeza já foi lido por todos os projetistas, bons projetistas, já leram esse livro. Tá certo? Essa é uma bíblia, né? Ela não é muito moderna, mas as coisas não mudaram tanto assim. O que mudou foi para barcos caríssimos, de regata, etc. Que nós vamos dar uma olhada aí daqui a pouco. Algumas outras coisas modernas que tem por aí, mas que nós não vamos abordar, porque não tem muito sentido. Não é a nossa finalidade aqui fazer barco de regata. Apesar de que o barco de regata, pelo menos, tem que ser desse jeito aí. E possivelmente muitos barcos de regata não têm essa sofisticação desse negócio aí, porque às vezes as pessoas não estão muito por dentro das coisas. Até alguns projetistas, né? Mas, tudo bem. Então, você vem aqui com o seu T máximo sobre você em porcentagem, entra no eixo, vem aqui na curva do meio para a quilha, na curva de cima para o leme e lê a sua razão, né, da circunferência do borde de ataque. Aí daqui você consegue tirar o raio, você mede aqui assim, né, ou aqui, eu não sei onde é que vai dar, e pronto. Você tem a corda, multiplica pela corda, você tem o raio. Você tem um raio ali da frente, tá certo? Então, amigo, a parte da frente está definida. Vamos dar uma olhadinha na parte de trás. Mas a parte de trás também tem problema? Tem. Pode ser que no seu barco nem tenha. Mas talvez seu barco tenha um problema que talvez isso aqui responda. Olha só, nós temos vários tipos de finalização do perfil. 90 graus, aqui não é 90 graus aqui, né? Esse aqui é 90 graus também, mas é 90 graus aqui, nesse ângulo aqui, ó. Esse aqui já é 45 graus, esse ângulo aqui, 45 graus. Esse ângulo aqui é um pouco diferente, é maior,
tem esse aqui, esse tipo e esse tipo aqui. Qual é o problema que eventualmente pode dar você usando um ou outro perfil desse aí, algum término desse aí? Primeiro, barulho. Se sua quilha ou seu leme estiver gerando barulho, possivelmente ele está com término não muito adequado, tá certo? Então, não custa nada mudar o término, ou com a massa, ou com um pouquinho de fibra, lixa e tal, mude, talvez melhore. Às vezes o problema te incomoda, não sei, depende do grau de intensidade do som, né? E também do arrasto, porque se produz arrasto, né? Então nós temos aqui, daqui para baixo, esses três primeiros não são indicados não. Esse aqui acho que é 30 graus, esse aqui é 45, esse aqui deve ser 30 graus. Então daqui para cá são os términos de perfil que são mais adequados em relação ao problema de barulho e vibração. E vibração, esqueci de dizer, não é só barulho, é barulho e vibração. Se estiver vibrando muito, pode ser que seja o tipo de término do leme. Se tiver um problema desse de som ou barulho, veja o término do seu perfil e não custa nada. Se for do leme, por exemplo, é fácil, ou da quilha mesmo. Na hora que você for fazer uma limpeza de fundo em terra, faz um términozinho desse aí, do número 4 para baixo, certo? Eles possivelmente, de repente, resolvem o seu problema. Beleza? Muito bem. Então, nós temos aí os perfis bem definidos. Vamos falar agora sobre o problema do lastro na quilha. Vamos supor que você use o 65010. E você chega à conclusão que a sua quilha é insuficiente para você fazer ela de chumbo, não vai dar o lastro que você quer, não vai dar o peso da quilha que você quer, tá certo? Que deve ser em torno de 40% do deslocamento total. Um pouco mais, um pouco menos. O que você vai fazer? Você tem duas opções. Ou engordar o perfil. Você pode usar um 63 com 12% de espessura ao invés de 10%. Você pode usar o 65 com 15%. Mas não vai ser o melhor. Mas pode usar. Vai piorar um pouquinho. Não vai ser tão bom quanto esses dois aí. Mas você pode engordar pouco. Não deu. E se você tiver faltando pouco, e se der, use no 63, na série 63, use 2% de espessura máxima. Se for na série 65, use no máximo 15% de espessura máxima. Tá certo? E aí você pode até procurar uma série 60 que não seja essa 010, né? Você vai procurar 012, 015. Tem que ver aí os perfis NACA, tem que procurar e ver, né? Agora, eu digo para você o seguinte, se não der, faça um bulbozinho, faça um bulbo, porque a vantagem do bulbo, ou se você quiser fazer tudo de bulbo, pode fazer,
Mas você tem que se lembrar que você tendo um bulbo muito pesado, você tem que ter uma estrutura grande da quilha, né? O barco que ele projetou, que ele gerou esse livro aí, ele tem a quilha de chapa de aço. É bem simples fazer uma quilha de chapa de aço, não precisa fundição, mas você pega uma chapa de aço, compra a chapa de aço, pega um soldador e faça um molde de bulbo. A gente faz isso em casa, um molde de bulbo desse aí. É muito simples. Enche de chumbo e pronto. Não é difícil fazer um molde de um bulbo. Já fiz molde de bulbo. E não é do RG 65, nem do rádio controle de 65 centímetros, não. É grande, é grande. Tem problema, faz um molde de areia, de gesso, faz qualquer coisa. Mete bronca. Né? De cimento. Eu já vi pessoas fazendo bulbo. Faz um modelo de madeira, né? Faz em duas metades, com os buracos para entrada do chumbo e a saída de ar, várias saídas de ar, né? Para que o chumbo possa escorrer. Você pode botar também algumas entradas de chumbo e bastante de saída de ar, né? Porque senão você faz só um buraco, você joga coisa, quando você começar a comprimir o ar, chega uma hora que não entra mais chumbo. Aí você vai ficar com a parte do molde que não tem chumbo, né? Então você tem que fazer vários furinhos na metade, né? Porque você vai fazer em duas metades, né? Aí quando você fechar, vai ter um cilindrozinho de escape de ar e ou três de entrada de chumbo. Você pode fazer várias entradas. Se o bulbo for muito grande, né? 2 entradas, 3 entradas. Você pode derramar ao mesmo tempo, derrama um pouco, depois derrama um pouco no outro e vai assim, né? Se deu errado, você abre, tira, derrete o troço todo de novo. Vão te cobrar um absurdo para fazer um troço simples, né? A própria quilha, qualquer soldador faz uma quilha, né, de chapa de aço, tá certo? Você compra a chapa, mas não quero soldar, ué. Beleza? E para garantir, coloca uns parafusinhos com porca de um lado e de outro, mas embutido, né? Só para garantir, né? Porque de repente o cara pode não soldar tão bem, mas de qualquer maneira tá tudo junto. E a chapa de aço serve como estrutura para suportar o peso do bulbo. Então, o que o aço preencheu o volume do bulbo, da quilha, e não deu, ficou faltando para botar o peso total da quilha, faça um bulbo. É simples, faça. Tá certo? Faça. Muito bem. É melhor usar um perfil desses aí, que é mais eficiente. E completar o peso que estiver faltando, se por acaso estiver faltando, com o bulbo. Faça um bulbo cilíndrico. Você quer fazer um... Olha, mas como é que vai ser a forma do bulbo? Você pegue aí um perfil assim, faça um perfil parecido com esses aí, né? Existe um programinha que calcula o peso do bulbo, né? Eu vou tentar disponibilizar ele aqui. Eu vou achar ele aqui e vou disponibilizar já o bulbo com a forma. Ele te dá a forma do perfil do bulbo. Bom, então tá tudo bem, tudo certo, só falta uma coisa. Qual é o tamanho da quilha? Bom, nós temos que ter uma área da quilha para poder desenvolver o lift que a gente quer. E normalmente a gente usa, como eu falei, uma certa percentagem
de 40% do deslocamento, né? Sendo que o deslocamento é peso de casco mais peso da quilha, o deslocamento total. Mas, na realidade, o formato da quilha, ela vem, como ela tem que desenvolver força lateral, um lift lateral, para contrabalançar a força transversal da vela que leva o barco na direção do vento, a área da quilha está proporcionalmente ligado à área da vela. E nós temos um gráfico aqui que exatamente reflete isso. Em função do comprimento do barco, nós temos uma razão, área da quilha, sobre a superfície da vela. Sail area. Area kill. Sail area. Então, se o seu barco tem 9 metros, você tem uma faixa que vai, essa razão, área da quilha dividida pela área da vela, vai estar entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá certo? No caso, a área do veleiro do autor e a área vélica e a área da quilha estão nessa razão aqui, quase 0,20%. 20%, quase. 0,2 é 20%. Não, 2%. Desculpe. 2% da área velha. Essa aqui é um ponto médio. Tá certo? E você pode, no caso, se o seu barco tem 9 metros, você pode vir até aqui que você vai estar mais ou menos. Pode ser um pouco menos, etc. O grande problema é o seguinte. Ele tem recurso, o autor, ele tem recurso, o barco dele foi testado, o projeto dele, né, foi testado, foi visto, usou o VPP, que é o Velocity Prediction, o software, usou outro software de Fluid Dynamics e outras coisas mais que ele consegue em função da facilidade que ele tem. Mas nós, pobres, projetistas, a gente tem que sobreviver sem essas formosuras, né? Eu diria, um valor mínimo seria dessa curva média aí. Mas eu, do ponto de vista conservador, eu ficaria aqui pelo meio, acima. Ficaria aqui nessa faixa aqui. Área da quilha nessa faixa aqui. Tá certo? Porque não é um valor tão grande assim acima. Tá certo? Então, essa é um dado que a gente vai tirar desse gráfico aqui, escolher o ponto, a razão entre a área da vela e a área da quilha. Vamos escolher aqui um ponto que satisfaça. Na realidade aqui, né, se a gente tivesse que fazer um barco de 12 metros, ou 9 metros, que é um barco menor, tem mais, né? A relação entre área da quilha e área vélica seria entre 2,2% e 3,2%. Entre 2,2 e 3,2. Tá certo? Cadê aqui nessa faixa aqui? Eu colocaria aí com 2,9%. Conservador. Para não ter problema da quilha não gerar uma força suficiente para contrabalançar a área vélica. Tá certo? Segurança, a gente não tem recurso, a gente vai por ser conservador. Beleza? Então, a área da quilha fica definida assim, você tem o calado, então você vai ter uma largura média.
da tua quilha se ela for trapezoidal, tá certo? E daí você desenha a quilha com esse valor. Dá para desenhar a quilha. Tá certo? Você tendo a superfície da quilha, né, tirado daqui, você entra no gráfico aqui, por exemplo, vamos supor que para fazer um barco de 9 metros eu tenho escolhido 3, só para ficar fácil o número. Aí são 3%, eu vejo a minha área vélica, vejo 3% dela, essa aí é a minha área da quilha. Então eu sei que a minha área da quilha tem tantos metros, eu sei a altura, divido um pelo outro, eu tenho que a corda média. Então se a minha quilha é trapezoidal ou reta, eu posso desenhar. O trapezoidal com o subtriângulo ou sem, eu posso com isso desenhar a quilha. Porque eu tenho a altura, o calado, tenho a base média, né, que é a base maior vezes base menor sobre 2, mais base menor sobre 2. Então eu consigo desenhar a quilha aí. E daí eu tiro o comprimento das seções, daí eu faço os meus perfis, daí eu faço o molde, derreto ou soldo as chapas, eu faço o molde, derreto o chumbo, põe dentro, eu faço toda ela de chumbo. Isso aí é uma questão do processo construtivo. Então vamos ver o leme. Vamos ver o leme. Como é que a gente vai definir o leme? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, nós temos aqui área ruderária, área e seio área. Muito bem. Mesma coisa aqui, eu escolho aqui, o leme vai ficar entre 1.2 e 1,5, ou 1.1 e 1,5% da área vélica. Tá certo? Se eu fizer um barco de 9 metros. Se eu fizer outros comprimentos, se eu fizer um de 6, ele vai estar entre 1.4 e 2.6 por aí. Né? Então a gente escolhe um valor conservador, é claro, para não dar uma furada, e pronto. Se a gente não tem tanque de prova para experimentar, nem softwares complicados para fazer isso, ou simples, ou baratos, não tem. Eu não conheço nenhum que faça esses cálculos. Tá certo? Então, nós sabemos qual é a área, sabemos desenhar, sabemos como fazer o perfil da quilha, sabemos tudo. E sabendo isso, a gente tem informação para produzir uma quilha, para verificar se a nossa quilha está adequada, para servir como peso numa compra de um barco, para ver se realmente a quilha do barco que a gente vai comprar, o leme do barco que a gente vai comprar, está dentro desses padrões que são padrões recomendados. Né? Pode ser que defina até a compra, barcos falecidos, está em dúvida. Vá lá, faça uma análise da quilha, faça uma análise do leme, veja. Possivelmente, se tiver um dos três estiver bem adequado em relação a isso, compre, porque possivelmente o resto vai estar bem adequado, né? Possivelmente, né? A não ser que o projetista queira ter dado algum objetivo que não o normal, em função do pedido do usuário, tá certo? Então, amigos, basicamente é isso aí. A próxima aula é a última aula que eu vou falar sobre o balanço entre os centros de gravidades da área vélica e da quilha. Porque isso é uma coisa fundamental, que é uma coisa que você pode verificar também, se você for comprar um barco, ver como é que está isso. Né? Você tem um barco que é difícil entrar no vento. Possivelmente o mastro está muito afastado do centro lateral de resistência do casco. E a quilha tem um ponto importante nisso aí, porque é uma área enorme, grande.
Então, nós vamos ver esses aspectos na última aula do curso, tá certo? O próximo curso vai ser de vela, mastração, cálculo de mastração, cálculo de estaiamento, etc. Cálculo de mastro, ficará tudo bem definido, tá certo? É outro curso. Porque senão fica muito grande, fica complicado isso aí. Né? Vamos com calma, já estamos fazendo o barco, já sabemos fazer aquilo e tal. Já é muita informação. É muita informação. Essa aula tem mais de hora. São 16 aulas. Essa já é 16ª. Ainda vou fazer mais uma. Então vai ficar um negócio muito monstruoso, é desestimulante. Né? Essa aula ficou grande porque ela tem uma sequência. Se você quebrar a sequência, fica complicado. Então essa aula, você tem que ter um pouquinho de paciência, arranjar uma hora que você possa ficar no canto, que ela leva uma hora, escutar 1, 2 vezes, 3 vezes, que for necessária para fazer uma certa fixação, tá certo? Qualquer dúvida, eu vou passar para vocês depois os contatos e vocês podem fazer as suas perguntas aí.